aqui nós estamos falando da mais alta corte italiana. Foi muito dura a sentença final aí da Corte de Cassazione, as palavras usadas, que aqui está muito claro, a imparcialidade do juiz, que foi algo que eles verificaram através dos fatos e não através de narrativas que foram propagadas aí no Brasil, propagadas também em outros lugares do mundo, mas não colou, porque quando você chega a uma Corte de Cassazione, que é a mais alta corte de um país que não é contaminada, e aqui não foi, vale a pena fazer um parênteses, que não foi colocado, julgado o processo de Alexandre de Moraes em relação a Carla Zambelli. A Corte de Cassazione não faz isso, né? O que foi decidido no Brasil, a condenação, fica ali, fica no âmbito brasileiro, jurisdicional. O que estava sendo tratado aqui era a questão da extradição. Esse processo, ele é cabível para fazer uma extradição? E a Corte Constitucional decidiu que não, porque diante dos fatos e diante das provas, o juiz acumulava inúmeras funções que não é regido pelo regime democrático. Isso não pode acontecer. Tanto é que eles foram categóricos aqui. A decisão descreve uma situação aqui em que o mesmo magistrado aparece simultaneamente como pessoa atingida pelos fatos investigados, responsável por medidas cautelares, participante das decisões de mérito, emissor de ordens de prisão e agente envolvido em etapas posteriores da execução processual. Ou seja, ele está dizendo exatamente o que nós estamos falando há muito tempo em relação aos processos de Alexandre de Moraes, inclusive aí no Brasil, do 8 de janeiro, de tudo que vem acontecendo, que são processos políticos que vêm sendo colocados e discutidos aqui à mesa. O fato da Carla Zambelli, esse processo de extradição, dessa decisão da Corte de Cassazione, não foi só dura com o Alexandre de Moraes, ela foi dura também com a Corte de Roma, porque não podemos esquecer que a Corte de Roma passou pano para determinadas coisas ali que foram colocadas, que não levou em consideração, e essa decisão da Corte Constitucional faz valer esse caso aqui da Corte de Roma. Tanto é que eles escrevem o seguinte: trata-se, como dito, de argumentos de caráter formal, erroneamente considerados suficientes pela Corte Territorial para assegurar a equidade do processo e, em particular, a imparcialidade objetiva do órgão julgador. E aqui tem um outro trecho bastante contundente, que é o seguinte: que o Estado requerente não forneceu qualquer prova concreta capaz de demonstrar a equidade do processo. Ou seja, a Corte de Roma também ali é duramente atacada pela alta corte italiana. Então, aqui nós temos uma decisão realmente baseada na tecnicidade dos fatos, uma decisão clara, objetiva, atacando não só a questão de como Alexandre de Moraes se manifesta através dos autos, mas como o Brasil vem se comportando diante disso, porque nós não podemos esquecer também que o governo brasileiro, através da Embaixada Brasileira em Roma, emitia e sempre com ordens expressas ao advogado que foi ali colocado, que era advogados Gentiloni, que também estavam envolvidos ali pela defesa do Estado brasileiro, e que estava fazendo uma pressão, inclusive a Corte de Roma, que foi aqui duramente atacada pela Corte de Cassazione, para extraditar Carla Zambelli em tempo recorde. Então, o que eles fizeram? Eles mandaram, pagaram aí com o dinheiro público do brasileiro esses advogados em Roma para tentar fazer com que a Carla Zambelli fosse imediatamente extraditada. Isso com a interferência também da Embaixada Brasileira em Roma, que enviava documentos à Corte de Roma, advogados também da Carla Zambelli, italianos, dizendo que aquilo era uma situação urgente, urgentíssima. Enfim, mais uma derrota para Alexandre de Moraes, que a tecnicidade vence, os fatos vencem sempre. Essa vitória se junta também àquela de Oswaldo Eustáquio na Espanha, também de Didi Redpill na Polônia e também de Alan dos Santos nos Estados Unidos. Todos os dias, milhões de brasileiros acompanham a Gazeta do Povo. São mais de 2.100.000 inscritos e uma média de 22 milhões de visualizações por mês.
Uma programação construída para quem quer entender, em tempo real, os fatos que movem o país. Quase 10 horas de conteúdo inédito, 9 horas ao vivo, uma audiência altamente engajada, presente em todo o Brasil e uma das maiores operações de jornalismo em vídeo do país. Informação em tempo real, programação contínua, Gazeta do Povo.